Olá, bem-vindo ao programa O Ponto. A partir de agora, eu e Caio Junqueira recebemos dois convidados para abordar os principais assuntos nacionais. O tema de hoje é Lava Jato e o nosso convidado é o ex-procurador Carlos Fernando dos Santos Lima. Olá, procurador, bem-vindo. Olá, um prazer estar aqui. Procurador, vou direto ao ponto. Nós vimos agora o pedido de demissão, de saída de Deltan Dallagnol, da Força Tarefa do Paraná. Vimos o pedido de demissão coletiva de todos os procuradores da Força Tarefa da Lava Jato em São Paulo. Não faz muito tempo, nós vimos o pedido também de demissão coletiva dos procuradores que estavam no grupo de trabalho da Lava Jato na Procuradoria-Geral da República. São muitas baixas e baixas importantes. A pergunta é, a Lava Jato acabou? Olha, nós estamos vendo um processo de desmonte da Operação Lava Jato, a imposição de diversas dificuldades e até mesmo perseguições a procuradores. Diante desta situação, eu posso dizer que estão realmente caminhando para enterrar definitivamente a Operação Lava Jato. Doutor Carlos, obrigado por estar aqui conosco. A minha pergunta é, em nome do combate à corrupção, a Lava Jato transgrediu algumas regras do direito? Não, absolutamente. Não existe este questionamento dentro de um sistema judiciário com tantos recursos e capacidades da defesa de atingirem, às vezes, os tribunais superiores de maneira célere, até célere demais. Na verdade, a Lava Jato usou das melhores técnicas internacionais. Ela é respeitadíssima pelos seus resultados fora do Brasil. O que existe é um grande discurso da defesa de organizações criminosas que estão dentro do Estado brasileiro, e que abusam desse direito de defesa para acusar procuradores, porque a acusação é a forma que eles encontraram mais fácil de se defender. Procurador, o senhor fala desse processo de desmonte. De onde ele está vindo exatamente? Ele é difuso, ele vem de todos os poderes da República. Nós vemos isso desde, basicamente, a eleição de Bolsonaro. Houve um pacto nacional, e esse pacto nacional foi pela estabilização política, que significa a estabilização desse sistema que financia a política com dinheiro ilícito. Então, o que nós vemos são medidas que vêm do Executivo, do Legislativo e até mesmo do Judiciário, desmontando todo o combate à corrupção. Nós temos novas leis, a destruição de leis anteriores, agora com a mudança, por exemplo, que está em gestação da Lei de Improbidade Administrativa, nós temos procedimentos administrativos contra procuradores, nós temos a retirada do COAF e das mãos do Ministério da Justiça, nós temos decisões do Supremo a respeito da Justiça Eleitoral abarcar a maior parte dos casos de corrupção. Isso vem de todos os lados, é bastante difuso e o ataque cercou a Lava Jato por todos os lados. O senhor acha que isso é uma contradição com o próprio processo eleitoral que acabou elegendo o presidente Jair Bolsonaro, que empunhou bastante essa bandeira do combate à corrupção? É uma reação que veio da percepção desse sistema que ele estava perdendo o controle. A eleição de um outsider, nesse caso Bolsonaro, uma fraude eleitoral, porque na verdade ele jamais empunhou a bandeira efetiva do combate à corrupção, foi um alerta. Então, portanto, eu posso dizer que entre as causas dos problemas atuais está a eleição de Bolsonaro. Eu não vou dizer que a eleição de outro candidato não tivesse o mesmo resultado, mas o fato é que a eleição dele trouxe realmente muito desse desgaste para a Operação Lava Jato. De que forma, procurador? Ou seja, o senhor indica que esse governo não está contribuindo com a Lava Jato, né? O presidente, né, não estava engajado e não está engajado, né, nessa agenda de combate à corrupção. Agora, de que forma o senhor identifica que o governo atual está ameaçando, ajudando nesse processo de desmonte da Lava Jato? Nós podemos elencar diversas situações em que o governo agiu ou se omitiu de fazer o melhor para o combate à corrupção. Primeiro, o projeto Moro, que já era um projeto tímido, ele foi simplesmente abandonado pelo presidente, que não teve em nenhum momento qualquer apoio a esse projeto.
Depois nós tivemos a crise do COAF. Por conta da rachadinha no gabinete do filho, o próprio presidente promoveu a retirada do COAF do Ministério da Justiça, onde estava bem colocado, para transferi-lo, no final das contas, para o Bacen. Nós temos aprovação, a sanção de diversas medidas propostas pelo Legislativo que dificultam o trabalho de investigação. E, no final das contas, a própria escolha de Augusto Aras para Procurador-Geral da República. Augusto Aras era um advogado e procurador, alguém que representava o antigo Ministério Público e que foi colocado lá muito mais para dificultar os trabalhos investigativos do que promover realmente uma investigação efetiva. O senhor aponta aí como grande líder, vamos dizer assim, desse processo, o doutor Augusto Aras, o presidente Jair Bolsonaro, presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Queria que o senhor, por favor, desse o nome aos bois. Veja bem, nós temos que dar a autoria para cada um aquilo que é feito. Por exemplo, Dias Toffoli na presidência, essa presidência que felizmente acaba agora. As decisões seguidas dele no sentido de suspender investigações, o caso COAF, por exemplo, atrapalhando investigações por todo o Brasil, todas as investigações do Ministério Público, da Polícia Federal, por conta de uma questão de comunicação de relatórios que já era pacificada há muito tempo. Nós temos Rodrigo Maia, desde a morte das 10 medidas contra a corrupção, logo depois do acidente com a Chapecoense, nós temos a aprovação de leis destruindo o pacote anticrime, aprovando a lei de abuso de autoridade. Nós temos Augusto Aras, literalmente criando dificuldades para a renovação da força-tarefa, criando dificuldades para a promoção das investigações em Brasília, tanto é que sua equipe o abandonou. Os procuradores que lhe auxiliavam o abandonaram. Então, nós temos realmente cada um no seu papel, criando dificuldades para o combate à corrupção no Brasil. Procurador, ainda nesse ponto dos atores que estão atuando para o que o senhor chama de desmonte da Lava Jato, centrar em dois personagens, Augusto Aras e o presidente Jair Bolsonaro. O senhor elencou ali algumas situações em que demonstram, na visão do senhor, que eles estão atuando contra a operação. Mas qual seria a motivação? Qual é a motivação de Augusto Aras, na visão do senhor, para fazer isso, e de Jair Bolsonaro? Olha, cada um deles vive a sua própria rede de interesses e suas próprias relações políticas internas. Infelizmente, no Brasil, nós temos um sistema político que deveria ser de freios e contrapesos. Na verdade, é um sistema em que uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. O sistema está todo ele permeado dessa troca de interesses político-partidários. Então, Augusto Aras pode estar interessado, por exemplo, na cadeira do Supremo. Ele tem que agradar não só o presidente, que o colocou lá na Procuradoria-Geral da República, como os próprios parlamentares. Mas é ele que tem que fazer a acusação contra os parlamentares e contra o próprio presidente. Então, nós vivemos num sistema em que, na verdade, não existem freios e contrapesos, mas uma grande troca de posições, de interesses, que, no final das contas, são convergentes. Doutor Carlos, eu queria retroceder um pouco no período pré-gestão do Jair Bolsonaro. Queria uma análise do senhor se foi correta a decisão de Sérgio Moro de deixar o juízo federal em Curitiba para assumir o Ministério da Justiça, se isso, de certa maneira, também não levantou suspeitas sobre os interesses políticos, eventuais interesses políticos da operação. Veja bem, nós não podemos confundir a Operação Lava Jato com Sérgio Moro. Sérgio Moro era o juiz. A Operação Lava Jato, ela é composta por dezenas de procuradores, dezenas de policiais, delegados de Polícia Federal, e auditores da Receita e servidores públicos. Nós podemos contar em mais de uma centena. Obviamente, a figura de Sérgio Moro era emblemática, mas o juiz não coordena investigações. O juiz tem uma função
à parte, é a parte de todas as investigações. Nós procuramos o juízo quando o Ministério Público somente quando nós temos que pedir medidas mais invasivas. Então, Sérgio Moro não representa a Lava Jato, mas era uma figura emblemática e não se pode negar que a Lava Jato sofreu um discurso contra ela por conta da saída dele. Na época, eu mesmo me manifestei a respeito que eu não acreditava nas boas intenções de Jair Bolsonaro. Mas eu creio que a decisão de Sérgio Moro foi pensada no sentido de buscar dentro do governo, ele acreditou em Jair Bolsonaro, os pacotes legislativos que nós precisávamos para mudar essa situação atual do Brasil. Sem mudanças legislativas, nós não teríamos efetividade no combate à corrupção. Uma operação não muda nada. Obviamente, houve uma perda retórica com a saída dele para o governo. Essa perda retórica, procurador, ela alimentou muito o discurso de que, na verdade, da Lava Jato haveria ali um projeto político, né? Isso que já vinha sendo falado, mas que com a eleição de Bolsonaro e a ida de Sérgio Moro para a administração Bolsonaro, isso foi a outro patamar, digamos, né? Muito frequente esse tipo de comentário. Baseado, claro, ali no fato das condenações do ex-presidente Lula, que inviabilizaram sua candidatura, e essa união do principal rosto da Lava Jato, né? O senhor diz, não é o único, não, é uma operação muito vasta, mas o rosto mais famoso da operação que se uniu é o governo Jair Bolsonaro. O senhor agora de fora, olhando para trás, o senhor não identificou em nenhum momento motivação política de qualquer integrante da Lava Jato? Não, a Operação Lava Jato, inclusive, eu posso dizer internamente no Ministério Público, ela era composta por procuradores de diversas correntes políticas. A única coisa que nos unia era a noção efetiva de ser Ministério Público e da sua função, a função de investigar crimes e buscar a punição deles, seja quem for. Não foi a Lava Jato quem descobriu os casos do PMDB do Rio de Janeiro ou do PSDB de São Paulo, foram as revelações da própria Lava Jato. Agora, ela inicia efetivamente uma investigação do Partido dos Trabalhadores numa diretoria da Petrobras, na verdade, uma diretoria do Partido Progressista e do Partido dos Trabalhadores. A partir desse momento, numa gestão que já vinha de anos do Partido dos Trabalhadores, é lógico que ele seja o primeiro atingido, junto com o Centrão. Mas a Lava Jato mostrou que ela é muito mais do que isso, uma investigação apartidária. Atingiu políticos da situação e da oposição, políticos do Brasil e de uma série de países latino-americanos. A Lava Jato, simplesmente, aonde havia crime, ela foi atrás e buscou as provas. Agora, doutor, por que aqui em São Paulo, onde eu estou agora, ela nunca avançou assim? Ela sempre teve uma dificuldade para avançar. Vamos lembrar que São Paulo é um estado controlado aí pelo PSDB, adversário do PT no plano nacional aí nos últimos 20 anos, e a gente sempre viu a Lava Jato avançar, muito como o senhor acabou de dizer, contra o PT, né? O ex-presidente Lula foi preso, inclusive, contra o Centrão, em um tom um pouco menor do que contra o PT, mas contra o PSDB, muito raramente ali a gente viu grandes operações, salvo neste ano, sim, de fato, a gente vê algumas operações contra o PSDB paulista, mas fora isso, a gente sempre viu uma dificuldade e nessa semana teve essa demissão coletiva. Na sua avaliação, o que aconteceu com a Lava Jato de São Paulo durante todo esse período? É bom lembrar, por exemplo, que a Lava Jato do Rio de Janeiro é um sucesso, em relação especialmente ao desmonte da máquina no governo estadual de Sérgio Cabral, que atinge basicamente o PMDB. Não é uma questão partidária. São Paulo, nós temos um problema, talvez, de gestão. Começaram tarde as investigações, na verdade, e no momento em que a Lava Jato passou a sofrer uma série de reveses. Então, é mais fácil que perguntar para mim por que a Lava Jato de São Paulo não vai para frente, é perguntar para Gilmar Mendes por que a Lava Jato de São Paulo não vai para frente. Porque a operação contra José Serra, por exemplo, foi totalmente desmantelada, imposto um sigilo a tudo que foi produzido, sem nenhum sentido.
Então, o que acontece é que a Lava Jato de São Paulo começou tarde, sofre um processo de desmantelamento cedo demais e, na verdade, um processo que vem de Brasília, imposto pela Procuradoria-Geral da República e, de certa forma, também por alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Procurador, a Operação Lava Jato, né, em diversos momentos, isso de forma declarada, né, se apoiou muito na opinião pública. E, de fato, né, nesses últimos anos, a gente teve na população um grande apoio à operação, às figuras mais públicas da operação, esse contato com a população, esse apoio sempre existiu. A operação perdeu isso agora? A população cansou de acompanhar a Lava Jato? Não, na verdade, a população cansou de uma operação longa, efetivamente, e, de certa forma, ela passou a desacreditar na justiça brasileira, porque a partir de um determinado momento nós entramos num modo em que as investigações sofreram uma série de reveses e as pessoas hoje estão mais preocupadas, agora inclusive com a Covid, em sobreviver, a chegar ao seu final de mês, a ter o seu emprego. Então, a Operação Lava Jato revelou fatos. Estes fatos revelados, estas provas produzidas, elas jamais serão esquecidas. Elas estão acessíveis a vocês, jornalistas, a toda a população. Infelizmente, uma operação desta envergadura por tantos anos e com tantos reveses, ela acaba sofrendo um desgaste natural. A população apoia a Lava Jato, quer que haja continuidade nas investigações, mas, infelizmente, não existe mais uma mobilização social a esse respeito. A senhora avalia que, enquanto a Lava Jato conseguiu servir a deposição ali, né, a criar, a desgastar o PT a ponto de auxiliar, é inegável, ao processo político que acabou levando à queda da presidente Dilma Rousseff, ela teve apoio do establishment político e, a partir deste momento, quando sobreveio o governo seguinte, neste atual governo, conforme a Lava Jato começou a avançar sobre outros partidos e outras figuras, o sistema começou a se virar contra ela, mas quando ela avançava mais estritamente contra o PT, o sistema a apoiava? Dizem muito que as pessoas se medem pela sua própria régua. Neste caso, eu vejo muitos políticos e até ministros do Supremo que acreditavam seriamente que a Operação Lava Jato era uma operação partidária, que iria atingir somente o Partido dos Trabalhadores. E isto não era verdade. E, a partir de um determinado momento, eles perceberam que isto não era verdade. E, a partir deste momento, houve uma reação muito grande, porque nós estávamos investigando como a política se financia no Brasil. A política no Brasil se financia com dinheiro ilícito, dinheiro que vem de Caixa 2, ou dinheiro não contabilizado, mas também e principalmente com corrupção. Seja na forma de rachadinha, seja na forma da corrupção clássica. Tudo é corrupção. Então, contra esses sistemas, todos se levantam. Por quê? Porque são pouquíssimos os do Brasil as pessoas que podem fazer política sem dinheiro público ilícito. Os partidos políticos precisam mudar sua forma de atuação, porque senão nós vamos voltar, ainda mais com o desmonte da legislação que está sendo promovido, a uma situação pior do que a pré-Lava Jato. Procurador, diante desses movimentos, né, que a gente tratou aqui, né, pedido de demissão coletiva aqui, pedido de demissão coletiva lá, diante desse processo que o senhor classifica como um desmonte, uma ameaça, né, muito profunda à operação, a melhor saída vista pelos procuradores é mesmo deixar, ou seja, se a operação está sofrendo um ataque como ela nunca viu, o melhor caminho é abandonar justamente a operação? Essa é uma questão muito interessante, porque procuradores da República, eles são funcionários públicos, concursados, cujo único patrimônio real é a sua profissão. Entretanto, nós temos visto uma reação no sistema. Por exemplo, eu tenho um caso de um procurador da Lava Jato que está com o procedimento administrativo em que se sugere até mesmo a sua demissão, porque ele pagou do seu próprio bolso R$4.000
para ajudar a uma divulgação de um cartaz a favor da Operação Lava Jato. Aonde está a proporcionalidade quando dizem que José Serra tinha 40 milhões de dólares no exterior ou tantas outras empresas foram envolvidas? E, de repente, esses procuradores estão... Eu estou fora, mas esses procuradores estão cada vez mais ameaçados naquilo que é o patrimônio pessoal conquistado por seu mérito. O que nós estamos vendo é uma perseguição a procuradores da República. E isto é muito grave. A intervenção na Polícia Federal é muito grave. A retirada do COAF, do Ministério da Justiça, é muito grave. Nós temos que nos rebelar contra isso, mas não exigir dessas pessoas um sacrifício pessoal. No caso de Deltan Dallagnol, ele saiu por um problema familiar. Eu conheço o Deltan e sei que ele lutaria e vai continuar lutando a favor dessa grande causa que é o combate à corrupção. Mas não se pode exigir dessas pessoas um sacrifício pessoal quando são os únicos a serem sacrificados realmente. Procurador Carlos Fernando, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao Ponto. Agradeço a oportunidade. Nosso entrevistado é o advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai. Bem-vindo, Cacai. Alegria estar aqui com vocês, Renato. Alegria, Caio. Prazer enorme. Doutor Cacai, vimos nessa semana a saída do Deltan Dallagnol do comando da Lava Jato, né? O pedido de demissão coletiva dos procuradores da Força Tarefa também ocorreu lá em São Paulo. Há alguns meses foram os procuradores do grupo de trabalho da Lava Jato na Procuradoria-Geral da República em Brasília que pediram demissão. Vamos direto ao ponto. A Lava Jato acabou? Olha, eu espero que a Lava Jato não tenha acabado. A Lava Jato é uma operação importantíssima que fez um enfrentamento de corrupção extremamente relevante para o país, que desnudou a corrupção que ninguém esperava. Agora, eu espero que o lavajatismo esteja acabando, porque esses procuradores que representam esse lavajatismo, eles se empoderaram demais e começaram a fazer uma série de excessos e, evidentemente, esses excessos não interessam nem uma procuradoria séria, que a grande maioria dos procuradores, eu tenho certeza absoluta que é séria e trabalha muito bem, não interessa sequer, no meu ponto de vista, a investigação. A investigação tem que ser absolutamente independente, preservando os direitos dos procuradores, mas dentro dos limites constitucionais. Esses procuradores agora que abriram mão em conjunto, pelo menos o que saiu na imprensa, é que abriram mão porque descobriram que tinha uma procuradora que estava, de certa forma, criando obstáculos para a investigação. Ora, se alguém cria obstáculos, tem que ser investigado e não tem que sair da operação. Mas vamos viver um momento interessante. A máxima dessa força-tarefa era que ninguém está acima da lei. E é exatamente isso, Caio. Ninguém está acima da lei. Agora eles serão investigados. Cacai, queria que você explicasse um pouco melhor essa diferença que coloca entre lavajatismo e lava-jato. Como acabar com o lavajatismo sem, de certa forma, atingir a própria Lava Jato, que, na sua avaliação, né, foi importante, é importante para o país? Olha, a Operação Lava Jato, desde o início, é uma operação que se notabilizou por uma série de vantagens, né, de fazer o enfrentamento da corrupção. Agora, esse enfrentamento não pode ser feito a qualquer custo. Eu tenho uma tese, corri o Brasil inteiro falando dessa tese, que esse grupo pequeno, coordenado pelo ex-juiz Moro, que na verdade era o chefe da operação, era o chefe da força-tarefa, o que não pode ser, já há uma ilegalidade nisso. O Moro é uma pessoa muito interessante, ele se identificou muito com a Lava Jato, ele é um pouco fraco intelectualmente, um pouco conhecimento teórico, vamos chamar assim. Então, você veja bem, ele se compara ao Falcone na Itália, na Operação Mãos Limpas. O Falcone era membro do Ministério Público, embora seja a mesma carreira na Itália. Quando ele se compara ao Falcone, ele, na verdade, está se declarando um homem parcial, porque lá é possível, aqui não. Então, a diferença é essa, a parcialidade. Esse grupo fez um grupo político com um projeto de poder, coordenado por esse senhor que sai agora, esse Deltan. Ele vai sair, mas, evidentemente, as investigações continuarão. Então, assim, nós temos que separar a importância da Operação Lava Jato, que é fundamental para o país. Todos nós queremos o combate à corrupção, isso é o óbvio do óbvio,
parte desse grupo é muito melhor de marketing do que um grupo jurídico. Eles tinham um projeto de poder, tanto é que eu não sou petista nem sou lulista, mas é incrível, eles prenderam o principal opositor do atual presidente e aceitaram conversar com o atual presidente ainda enquanto o Moro estava enquanto juiz. Isso é um ultraje. E esse grupo da Lava Jato, esse grupo da Força Tarefa, estava exatamente apoiando porque tinha um projeto de poder. Felizmente, os excessos foram tantos e tais que agora nós temos que fazer essa investigação, essa apuração do que realmente aconteceu. Cacai, então, só para a deixar diferença claro, é essa, a Operação Lava Jato. o que você está colocando seria necessário aí, seria desejável uma limpa ali nas forças-tarefas e manter a Lava Jato, mas com novos nomes, com novos procuradores, com novas pessoas à frente dessas investigações. Eu não diria uma limpa. Eu não quero me comparar a eles, né? Eu acho que esses protofascistas, eles vencem. Não é quando eles eliminam a gente, quando eles prendem a gente. Eles vencem quando nós nos equiparamos a ele. Eu não quero me equiparar a eles, fazer pré-julgamento. Eu tenho certeza absoluta da importância da operação, que realmente desnudou uma corrupção que tem que ser enfrentada. Mas eu advoguei desde o primeiro dia da Lava Jato. Eu tive mais de 30 clientes na Lava Jato. E olha que eu não tenho maiores questões pessoais, não, porque nenhum cliente meu foi condenado. Eu não tive nenhum cliente condenado por essa turma de Curitiba. Nenhum, nem preso. Tiveram 2 prisões que eu consegui reverter em muito pouco tempo. A minha questão é defesa da Constituição, defesa do Estado Democrático de Direito e contra os excessos. Por que esse grupo se perdeu? Porque eles se sentiram semideuses. Se tivessem lido literatura, tivessem lido Fernando Pessoa, eu ter visto lá, estou farto de semideus, onde é que há homens no mundo? Na verdade, eles se impressionaram com a história que disseram que eles eram super-heróis. Quando eu vi aquela foto deles ali na entrada de Curitiba, eu falei, isso não vai dar certo. Então, veja bem, eu acho que nós temos que preservar a investigação, agora investigar aquele que estavam investigados, que estavam sendo os investigadores, que cometeram N excessos. Cacai, minha pergunta é se todas essas condições que você coloca para os procuradores, para os investigadores, ou seja, semideuses, se perderam, cometeram excessos, não dá para a gente falar sobre os políticos que foram investigados por eles. E também foram levantadas muitos indícios, muitas provas também de corrupção, de farra ali com dinheiro público, desvios de dinheiro público. Não dá para ter os mesmos adjetivos com os políticos investigados e condenados? Olha, ninguém é a favor, evidentemente, de cortar o combate à corrupção. Ao contrário, o que nós temos que ter é uma clareza. Todos nós queremos o combate à corrupção, só que eu quero esse combate, e acredito que vocês também, e todas as pessoas que vivem numa sociedade pretensamente organizada, dentro dos limites e garantias constitucionais. Esse grupo específico da Força Tarefa, especialmente de Curitiba, coordenado pelo ex-juiz Moro, é um grupo que tinha um projeto de poder. Por que eles fizeram essa questão específica desse fundo de bilhões que eles queriam coordenar? É porque tinha um projeto de poder. Nós temos que ter a maturidade de pegar todas as vantagens de uma operação, que foram muitas e continuarão sendo. Evidentemente, nós não queremos, de maneira alguma, que termine a Operação Lava Jato. Essa não é a questão. A sociedade tem que fazer o enfrentamento da corrupção. Só que, a pretexto de fazer o enfrentamento da corrupção, eles passaram de vários limites constitucionais. É bom que você se lembre que o golpe de 64, a ditadura que se instalou no Brasil, o pretexto era enfrentar a corrupção a qualquer custo. Eu quero o mesmo enfrentamento do que qualquer um desses procuradores que se julgam super-heróis. Só que eu quero dentro dos limites e garantias constitucionais. Absolutamente não prego que deva acabar o combate. Aí não é isso. Nós temos que resgatar as garantias constitucionais. Essas garantias, elas servem a todos nós. Elas não servem tão somente àqueles que estão sendo investigados, não. Mas aparentemente... Como diz o poeta maranhense, a vida dá, nega e tira. Cacai, é importante que a gente tenha a Constituição como regra. Aparentemente, essas garantias, esses direitos todos, no Brasil, parecem valer mais para quem tem poder, o caso desses políticos investigados, e para quem tem dinheiro para pagar os melhores advogados do país, né?
Eu acho isso uma balela, desculpa a expressão. Por exemplo, a principal causa que eu defendi que diz respeito às garantias constitucionais foi a ação direta de constitucionalidade 43 da presunção de inocência. Eu não tinha nenhum cliente que queria se valorizar com ela, queria se aproveitar dela. Era um princípio constitucional. Me desculpa falar assim, mas eu acho que há uma imagem de que nós, advogados, só cuidamos das causas de interesse dos nossos clientes. Já seria correto, porque isso é justo que a gente possa trabalhar assim. Mas 40% da minha advocacia, por exemplo, é advocacia pro bono, cuidando de causas que têm interesse da sociedade como um todo. Quando eu defendo a presunção de inocência, que é um preceito constitucional, talvez tenha sido a maior derrota desse grupo da Lava Jato e a maior vitória da sociedade brasileira, eu defendo exatamente aquele que está preso, que é a grande massa carcerária brasileira. Nós temos 800 mil presos, que é o negro, pobre, desassistido, aquele que não tem acesso, não tem vez e não tem voz. Então nós podemos mudar um pouco, se você me permite, esse patamar de discussão. Esses cidadãos que estavam coordenando a Operação Lava Jato, especialmente a Força Tarefa de Curitiba, que tinha um projeto político junto com esse Moro, eles passaram essa ideia, eles compraram a ideia e venderam essa ideia de que eles eram o dono da verdade. Para isso eles podiam fazer tudo. Ninguém pode fazer tudo porque não existe poder absoluto. Vamos fazer agora um enfrentamento correto dentro das garantias constitucionais. Eu quero para eles tudo aquilo que eles não deram aos nossos clientes, não deram aos advogados. É simples. Vamos cumprir a Constituição, vamos cumprir o devido processo legal. Cacá, esse ponto é muito importante. Quem estava de fora acompanhando ali a Lava Jato desde 2014, e a população foi acompanhando muito de perto, né, via que, olha, pela primeira vez estamos vendo os empreiteiros, né, todo mundo sempre falava que tinha corrupção, agora a gente está vendo o esquema. As maiores empreiteiras, grandes executivos, grandes esquemas de corrupção na Petrobras, tudo isso foi aparecendo. Agora, o que você traz olha, com pretexto disso, houve desrespeito aos limites constitucionais e extrapolaram os limites, então desse jeito não pode ser. Gostaria que trouxesse para a gente um ou dois exemplos, ou o maior exemplo, que ilustra a sua argumentação. Olha, eu vou dizer o seguinte, eu acompanho a Lava Jato desde o primeiro dia. Quando prenderam o Alberto Youssef, ele me chamou para advogar para ele, eu só deixei de advogar porque eles pressionaram que ele... Obrigaram, o Ministério Público de Curitiba obrigou que ele desistisse de uma determinada ação que cuidava da liberdade dele, acho isso uma infâmia, para obrigá-lo a fazer uma delação premiada. Então, assim, eu não tenho nenhuma dúvida da importância da Lava Jato e acho que todos nós queremos esse combate. O que eu disse, e escrevi um artigo lá em 2017 sobre isso, que país nós queremos? Vamos fazer o combate como eles queriam, como super-heróis, passando por cima de todos os direitos. Tem procurador que teve a ousadia de dizer que prendia as pessoas para poder conseguir delação. Isso é um escárnio. Nós temos que preservar. Olha, a base do processo penal brasileiro e a base do direito constitucional brasileiro é a dignidade da pessoa humana. E tem que continuar a ser. Então, assim, se você pega um determinado grupo e faz esse enfrentamento da corrupção dentro dos limites constitucionais e, no final, resulta em prisão, é a regra do jogo. Se você consegue devolver vários milhões que foram indevidamente levados por causa de uma corrupção, é excelente. Agora, não é por causa dessa pressão midiática que se criou muitas vezes. Eu vou dar um exemplo para você. Eu escrevi um artigo há 20 anos atrás e que continua atual. O cidadão está em casa e vê lá alguém ser preso, importante, seja político, seja um grande empresário e tal. As pessoas têm um certo prazer íntimo, um certo regozijo. Não importa se àquela pessoa foram dados os direitos e garantias individuais. Eu sempre digo o seguinte, nesta hora ele veste uma máscara da hipocrisia. Ele não pensa na sociedade como um todo, não pensa numa evolução do direito. O direito penal tem que deixar de ser a única saída para a resolução das questões. Só que, como diz o poeta maranhense, a vida dá, nega e tira. Uma hora prende alguém ligado a ele. Aí ele veste a máscara do devido processo legal. Mas, Cacá... Nós temos vários exemplos. Sim, o maior exemplo, se você me permite, Caio, é o que foi feito com a parcialidade do governo Lula, do ex-presidente Lula. Isso é uma coisa inacreditável. Esse senhor Sérgio Moro,
ele dizia que estava no ringue com o réu. Hoje o Brasil inteiro sabe, o mundo inteiro sabe, dessa parcialidade. Nós não podemos instrumentalizar o Poder Judiciário. Voltando a esses últimos episódios da Lava Jato, né? Deltan Dallagnol pede ali para sair da força-tarefa do comando, ali da força-tarefa no Paraná, em Curitiba, argumenta que tem uma questão pessoal, precisa cuidar da filha dele que está doente. A gente tem agora esse pedido de demissão coletiva em São Paulo. Como você avalia essa debandada? Qual é a sua leitura desses movimentos? Renata, em primeiro lugar, eu quero prestar minha solidariedade ao Dallagnol, se ele tem um problema de família, de saúde. Embora esse grupo não tenha tido solidariedade, por exemplo, quando morreu o neto do Lula, que trataram de uma forma infame. Eu tenho um cliente em Portugal que nós conseguimos ganhar o caso e que tem prova hoje que eles falaram, vamos atacar a filha dele, vamos pedir a busca e apreensão na filha, tentaram processar a filha para atingir o pai, mas nós não agimos dessa forma. Eu já falei, os protofascistas só ganham quando nós agimos da forma dele. Eu presto a minha solidariedade. Isso não significa que ele não vai responder pelo que fez. É muito estranho na verdade, interessante que vários membros da Força Tarefa, um deles alegou, inclusive, uma certa insanidade, uma questão psiquiátrica. Não tem problema, não. Vamos enfrentá-los. Vamos dar a eles os direitos que eles não deram aos réus e aos advogados até então, quando eram super-homens. Dentro da legalidade, dentro dos princípios constitucionais. Eu repito, esse grupo de São Paulo, que eu respeito, é um grupo, no meu ponto de vista, muito mais firme, muito mais sério do que a Força Tarefa de Curitiba. Agora, eu ouvi na imprensa e li uma nota de que eles estavam saindo por divergência porque tinha uma procuradora que estaria protegendo certa investigação de um ex-ministro, de uma pessoa importante de São Paulo. Opa, como assim? Eles têm a obrigação de investigar. Se é verdade que eles estão saindo porque tem alguém fazendo uma tentativa de obstruir, se é verdade, está na imprensa, de obstruir a investigação, eles estão prevaricando. Eles não podem sair por isso. Quer dizer, então, que quando vão investigar alguns grupos que eles têm interesse em investigar, eles viram os todos poderosos. Quando vão investigar internamente, eles simplesmente saem do cargo? Isso não funciona assim. Nós temos que ter uma vida republicana, uma visão republicana de tudo isso. Doutor. Eu confio no Ministério Público Federal. Acho o Ministério Público Federal uma instituição que é um dos pontos de sustentação do Estado Democrático de Direito. Eu só quero que eles sejam tratados de uma forma republicana. Só isso. Se erraram, vão ser investigados. É simples. Doutor, o senhor avalia que a Lava Jato só começou a perder força depois que ela avançou para os partidos de direita, ou seja, enquanto ela serviu para fragilizar o governo na época da Dilma Rousseff, ela tinha um apoio majoritário de muita gente, né, inclusive dentre advogados, mas depois que a Dilma caiu e a Lava Jato continuou a seguir ali sobre outros partidos de centro-direita, ela foi perdendo força e foi se criando esse ambiente contrário a ela? Olha, essa é uma visão difícil de você analisar, porque é claro que eles tiveram um interesse dirigido, né? Na minha visão, e eu tenho dito isso há 3 anos pelo Brasil, o Moro, especialmente a Força Tarefa de Curitiba, tinha um projeto de poder. Tanto tinham que eles atingiram um grupo específico, que era um grupo que estava no poder à época, o grupo de esquerda, o grupo do Lula. Eu não sou petista, mas eu faço questão de lembrar isso. Eles prenderam o principal opositor e eles viraram toda a força deles para um grupo específico. Eu não estou dizendo que eles estavam protegendo os demais, eles podem até dizer que não tinham estrutura para poder investigar tudo, mas eles fizeram opção. O que é estranho e que tem que ser investigado e esclarecido é que esse grupo que eles resolveram investigar é exatamente o grupo que, ao derrotá-los, eles são a base da sustentação do novo governo. Esse governo que está aí, que do meu ponto de vista é um governo genocida, que é um governo que nós temos muitas preocupações, inclusive nós somos pária internacional hoje. O Brasil virou pária internacional por causa desse governo que está aí hoje. Esse governo foi gestado nos excessos da Lava Jato. Aí você diz, não, mas agora estão brigados. Briga de facção, briga de poder. Foi o principal eleitor deste governo, que está aí hoje, sem sombra de dúvida, foi a Força Tarefa de Curitiba, coordenada ilegalmente, inconstitucionalmente, pelo ex-ministro Sérgio Moro. Então, eles fizeram a opção.
eu não seria leviano, eu não quero me equiparar a eles, de dizer que isso foi só uma opção política. Mas é claro que foi uma opção política, evidente. Eles podem dizer, não, mas nós tínhamos 50 mil pessoas para investigar e resolvemos investigar aquele grupo X. A história vai entender por que eles fizeram isso. Acho que já está entendendo. É fácil de ver. Quando um ex-ministro da Justiça faz a opção, ele era ex-juiz, de ocupar um cargo que era o coordenador da investigação do atual governo, demonstra uma opção claríssima. Doutor Cacai, a gente agradece muito a sua presença aqui no Ponto. Muito obrigado. Uma alegria enorme, Renata e Caio. Prazer enorme falar com vocês e falar com os nossos companheiros da CNN.